Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Davana e aqui no canal eu ensino Química de um jeito simples e direto. E nesse vídeo você vai entender o que é matéria, como diferenciar substância e mistura e como identificar quando acontece uma transformação química. A água com sal é uma substância pura ou uma mistura? E quando um prego enferruja ou o gelo derrete, será que aconteceu apenas uma mudança de aparência ou uma reação química? Essas dúvidas parecem simples, mas são a base para compreender muitos assuntos da química. Tudo que está ao nosso redor faz parte de um conceito fundamental da química, a matéria. Nós chamamos de matéria tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, que possui um volume. Então, a água é matéria, uma pedra é matéria, um celular é matéria, uma colher é matéria, até mesmo o ar que nós respiramos, mas que nós não enxergamos, também é considerado uma matéria. Já as ideias, os sentimentos e a luz não são matérias, porque eles não possuem massa e também não ocupam um lugar no espaço igual aos outros materiais. Nós podemos classificar uma amostra de matéria inicialmente em dois grandes grupos, que são as substâncias puras e as misturas. Essa divisão depende de quantos componentes existem nesse material. A substância pura é formada por um único tipo de espécie química. Isso significa que as suas partículas são iguais entre si. Por exemplo, a água pura. Um copo com água pura vai ter apenas moléculas de água. O ouro, ele também vai ter apenas átomos de ouro. Então, são dois exemplos de substâncias puras. Já uma mistura são formadas por duas ou mais substâncias puras diferentes. Por exemplo, o ar atmosférico, ele possui uma mistura de gases. A água do mar é uma mistura de água, sais e outras substâncias dissolvidas. O cafezinho também pode ser considerado uma mistura de diferentes substâncias. Nós podemos ter dois tipos diferentes de substância pura e dois tipos diferentes de mistura. Vamos começar vendo a substância pura. A substância pura, ela pode ser uma substância pura simples ou uma substância pura composta. A substância pura simples, ela é formada por átomos ou moléculas do mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele é formado por dois átomos de hidrogênio ligados entre si. Então, nós temos aqui a molécula de H2. A molécula de H2 possui apenas hidrogênios. O gás oxigênio também é um oxigênio fazendo ligação com outro átomo de oxigênio. Nós temos a molécula de O2. O gás ozônio, a mesma coisa. É uma molécula onde todos os átomos são iguais. Nós temos a molécula de O3. 3 átomos de oxigênios ligados entre si. Já a substância composta, elas são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Então, nesses exemplos, nós temos a água. Olha só a água, a gente tem uma molécula com oxigênio e 2 hidrogênios. Então, nós temos dois átomos diferentes. Nós temos aqui 2 hidrogênios e um oxigênio, a molécula H2O, a molécula de água. Nesse outro exemplo, nós temos um carbono fazendo ligação com hidrogênios. Então, é uma molécula que tem elementos químicos diferentes. Aqui nós temos a molécula de metano, CH4. E também nós temos aqui a amônia, onde nós temos um nitrogênio fazendo ligações com hidrogênio. Então, também temos uma substância composta. Entendemos os dois tipos diferentes de substâncias puras. Agora vamos falar um pouquinho das misturas. A mistura, ela pode ser homogênea ou uma mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase visível, ou seja, nós misturamos algumas coisas e quando a gente olha, parece que só tem uma única substância. Aqui nessa mistura nós temos água e sal. O sal ele está dissolvido na água, então quando a gente olha a imagem, parece que a gente tem apenas água. No entanto, nós temos dois componentes, duas substâncias aqui. Apesar de a gente ter dois componentes, a gente observa apenas uma única fase. Então,
isso é uma mistura, um exemplo de mistura homogênea. Vamos ver a mistura heterogênea. A heterogênea, ela apresenta duas ou mais fases visíveis, ou seja, a gente vai ver a diferença das substâncias na mistura. Nesse exemplo, nós temos água e óleo. Quando a gente mistura água e óleo, por mais que a gente misture bastante, quando ele ficar parado um pouquinho, a gente vai conseguir ver a diferença das fases. Então, aqui, nós temos dois componentes e nós temos também duas fases visíveis. Nesse outro exemplo, nós temos uma mistura de água e areia. Então, a gente consegue observar a areia aqui embaixo e a água aqui em cima. Já aqui, nós temos apenas dois componentes? Acredito que não, né? Apesar de a gente conseguir ver a areia aqui e a água bem definidos, se a gente observar bem, tem vários pontinhos diferentes aqui na areia, porque ela é formada de vários minerais, pedacinhos de pedra, né? Então, aqui nós temos vários componentes, mas nós temos apenas aqui duas fases bem visíveis, né? Agora, esse outro exemplo aqui, né? Pode ser até uma pegadinha, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos o quê? Água e gelo. Água e gelo, a gente consegue ver a diferença também, né? Quantas fases a gente consegue ver? Duas fases. No entanto, água e gelo são a mesma substância, só que elas estão em estados físicos diferentes. A água líquida e o gelo sólido. Então, aqui nós também conseguimos observar duas fases visíveis aqui diferentes. No entanto, nós só temos um componente nesse caso, porque nós só temos água. Nesse caso, só mudou o estado físico da água. A matéria pode sofrer transformações, e essas transformações, elas podem ser físicas ou químicas. Em uma transformação física, a composição da substância, da matéria, não muda. A gente vai ter apenas uma mudança de forma ou de estado físico, como, por exemplo, a água que a gente falou anteriormente. O gelo é água no estado sólido. Se ele se fundir, né, se ele derreter, vai passar a ser água no estado líquido. E se a gente aquecer a água no estado líquido, ela pode evaporar e vai passar a ser água no estado gasoso. Então, em todos esses casos, nós temos água. No entanto, mudou apenas aqui o estado físico dessa substância. Já em uma transformação química, a composição muda. Então, a gente vai ter a formação de novas substâncias nessa transformação. Por exemplo, quando um ferro enferruja, a gente tem a formação da ferrugem, ou quando um papel ou uma madeira queima, a gente também tem a formação de novas substâncias, como fuligem, como gás. Então, ocorre nesses casos uma reação química. A gente tem a mudança, a transformação da substância, novas substâncias sendo formadas. Alguns sinais podem indicar que ocorreu uma transformação química, ou seja, uma reação química. Então, a mudança de cor, a formação de um gás ali em um líquido, o aparecimento de um sólido em um líquido, liberação ou absorção de calor, quando a gente sente que esquentou, que resfriou, emissão de luz, alteração de odor. Então, tudo isso pode ser um indício de uma reação química. Mas nós temos que ter cuidado, né? Porque são sinais, mas nem sempre isso prova que uma reação química aconteceu. O importante é verificar se realmente foram formadas novas substâncias. Então é isso. Compreender matérias, substâncias, misturas e suas transformações é o primeiro passo para interpretar os fenômenos do nosso dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se essa aula te ajudou, deixe o seu like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. A gente se vê na próxima aula. Até mais!